Oi pessoal, hoje nós vamos falar de cordão umbilical. Perguntar assim, posso guardar o coto umbilical? Posso guardar o cordão? E aí eu falei que isso virar um post, vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto que é muito bacana. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que é o cordão umbilical? O cordão umbilical é uma estrutura muito especial que só existe nos mamíferos. O que é mamífero, doutora Dani? Mamífero é aquele bicho que mama a mãe, que é alimentado com leite da própria mãe, desde as baleias, chimpanzés até o homem. E vários animais, vários seres biológicos que são mamíferos, são alimentados pelo leite da sua mãe. Só os mamíferos têm essa estrutura chamada cordão umbilical, que é uma mangueirinha, uma estrutura maleável que liga a placenta, o colchãozinho de sangue que tem dentro da barriga da mãe, que passa todos os nutrientes e oxigênios do corpo da mãe para o bebê até o corpinho do bebê. Então tem o colchãozinho de alimento, de vasos sanguíneos grudado lá na barriga da mãe, a placenta. Ela tem essa mangueirinha que entra pelo umbigo do bebê, que entra no corpinho do bebê. E do que é feita essa mangueirinha? Essa mangueirinha, esse cordão umbilical, ele é feito basicamente de duas coisas. De vasos sanguíneos, né? Duas artérias e uma veia, e de uma gelatina, uma substância gelatinosa, a geleia de Wharton. Essa geleia, ela é uma substância composta principalmente de açúcares, glicosaminoglicanas, mas não precisa guardar o nome, você precisa guardar que são açúcares que não sofrem quebra fácil, são disacarídeos, a junção de vários açúcares em parzinhos e esses parzinhos se repetindo. Esses açúcares têm uma característica muito interessante, eles têm uma alta simpatia pela água, então eles puxam a água para si e seguram a água com eles. Por isso aquela gelatina é uma coisa molinha, mas firme. A gelatina é composta de açúcares e água. Açúcares especiais, ácido hialurônico e outros açúcares, os glicosaminoglicanos, mas são basicamente açúcares e água, que formam aquela geleia, aquela gelatina mais rígida, mais firme, que envolve esses vasos, essas veias e artérias, que ligam o corpinho do bebê ao corpo da mãe e que fazem a passagem dos nutrientes e a passagem do oxigênio para o bebê enquanto ele está dentro da barriga, no seu período de formação e de crescimento. O que esses vasos levam? Eles levam oxigênio, levam alimentos, né? Açúcares, proteínas, gorduras, levam todos os anticorpos, as defesas da mãe. Algumas delas passam durante o período da gravidez para o bebê já nasce com uma parte dessas defesas, por exemplo, contra a catapora, por exemplo, contra a hepatites, algumas doenças que a mãe já teve e que ela passa as defesas permanentes para o bebê durante o período da gravidez. Tudo isso passa por esses vasinhos e muitas outras coisas. E para que serve o cordão umbilical? Ele serve principalmente para oxigenar o corpo do bebê, para levar o oxigênio, que é o combustível de todas as nossas células, é o alimento de todo o corpo do bebê e que precisa ter para a sua formação. O bebê dentro da barriga da mãe, o que ele faz, gente? Ele não respira lá, né? Então ele recebe respiração, que a mãe respira, por ele tira o oxigênio do ar aqui fora pelos pulmões da mãe, esse oxigênio vai para o sangue da mãe e pelo sangue da mãe é transmitido por esses canudinhos, esses canaizinhos de passagem dos alimentos e do oxigênio para o bebê. E pode guardar o cordão umbilical? Vamos lá. Depois que o bebê nasce, o que a gente faz com o cordão umbilical? Tem algumas polêmicas, tem gente que diz que tem que cortar logo que nasce, tem gente que tem que esperar alguns minutos, eu não vou entrar nessas questões, mas logo depois, ou logo depois, ou um pouco depois, alguns minutos depois que o bebê nasce, o que se faz é pegar essa mangueirinha, fazer um clipe, um clampeamento que a gente fala, mas dar uma fechadinha de um lado, dar uma fechadinha do outro e o médico corta no meio. Alguns pais até cortam para participar do parto, pode fazer esse corte todo paramentado, limpo, com todos os cuidados para estar dentro da cirurgia ou do parto normal ou do parto operatório. E quando feito esse corte, para de ir passar oxigênio do corpo da mãe para o corpo do bebê. Nesse momento o bebê já é capaz de, fazendo o primeiro choro, ele abre seus pulmõezinhos aqui fora, começa a oxigenar o sangue dele por ele mesmo e não precisa mais dessa passagem de oxigênio pelos vasos, pelos canaizinhos, pelos
pela passagem pelos condutores, pelas ruas. Imagina como se fossem umas ruazinhas, não precisa mais receber esse alimento vindo do corpinho da mãe. Depois que esse cordão umbilical é cortado, o que sobra? Sobra a parte que está grudada no umbigo do neném e sobra a parte que está grudada na placenta, no colchãozinho de sangue que está dentro da barriga da mãe. A parte que está grudada na mãe, geralmente ela é usada pelo médico para esperar a saída desse restinho da placenta. A placenta, esse colchãozinho, nasce o neném e depois nasce esse colchãozinho de sangue, tem que ser eliminado, e essa placenta e esse cordão umbilical, geralmente eles são desprezados. Nesse momento você pode fazer a coleta de algumas células muito especiais que existem no cordão umbilical e na circulação fetal do bebê, na circulação dos vasinhos que estão dentro da placenta, de algumas células especiais chamadas células tronco, ou stem cell, ou células mãe. Hoje a gente sabe que o cordão umbilical é muito rico num tipo especial de célula do nosso corpo. Célula é a bolinha menorzinha que forma todos os tecidos, todas as partes do nosso corpo. Então, essas partezinhas que tem no cordão umbilical, as células mãe ou células tronco, a gente sabe que elas podem dar origem a qualquer tipo de tecido, e elas têm sido muito usadas hoje em dia até para alguns tipos de cânceres, para transplante de medula óssea, para regeneração. Tem muitos estudos ainda sendo feitos com as células tronco. A gente ainda não sabe até onde que isso vai chegar, mas essas células elas podem ser coletadas pelo cordão e a placenta depois que a placenta sai e serem guardadas congeladas para serem usadas tanto para pesquisa como para tratamento de várias doenças depois. Então essa é a parte do cordão do bebê, essa parte do cordão da mãe, né, que saiu junto com a placenta. E a parte do cordãozinho que fica grudada no umbigo do bebê, é essa parte que ela estava me perguntando se podia guardar. Ou se ela estava perguntando da outra parte, já estava falando aqui, né? As células tronco, transplante de medula, guardar, coletar o sanguinho do cordão umbilical, rico em células tronco para poder guardar. Mas eu acredito que ela estava perguntando se podia guardar o coto, a partezinha do umbigo que estava grudada na barriga do bebê. E é disso que eu vou falar. Se essa substância, essa gelatina que envolve o cordão, que faz essa mangueirinha, ela é um açúcar que gosta muito de água, puxa água e fica firme ali com aquela água grudada nela. Quando o bebê está na barriga, ele está mergulhado na bolsa de água, na bolsa das águas, né? No líquido amniótico. E ali está cheio de água. O cordão umbilical segura essa água junto com ele e mantém a sua forma mais resistente, mais firme, que é aquele cordão que a gente vê quando o bebê nasce. Depois que o bebê nasceu aqui fora, ele não está mergulhado em água e nem deve ficar, porque isso tem a ver com as nossas defesas, a pele molhada, o bebê molhado, ele não consegue se defender aqui fora, né? Então ele não precisa mais daquele cordão e ele não está mais mergulhado em água. O que acontece com esse açúcar, que tem uma grande afinidade pela água, que puxa a água e segura a água com ele? Ele começa a secar. E a hora que ele começa a perder a água dele, por evaporação para o meio ambiente, ou porque ele não está mais imerso na água, ele começa a murchar e fica durinho, sequinho. Aquele cordão é um açúcar seco, é como se fosse um chiclete que endureceu, que secou. Nem sei se o chiclete é só de açúcar, não é, né? Mas ele é uma substância que não tem mais vida. Não, coisa interessante, gente, o cordão umbilical não tem nervo, o bebê não sente dor a hora que você mexe no cordão umbilical, né? Todo mundo que sai da maternidade sai com a orientação de manter o umbigo limpo e seco, porque o cordão molhado, ele tem uma grande chance de sofrer um ataque pelas bactérias e podem entrar por ali, causando até infecção no sanguinho, no corpinho do bebê. Então, quando a gente sai da maternidade e as enfermeiras falam para limpar com álcool 70%, é para poder ajudar o coto, o cordãozinho ali do umbigo, a murchar mais rápido, secar e ficar duro, fechadinho, não deixar as bactérias entrarem por ali, né? A hora que você faz essa secagem, que o cordão seca, ele não tem mais função e ele cai, ele descola do umbiguinho, fica a cicatriz do umbiguinho, que é a marca de todo mamífero, né, da ligação do bebê com a sua mãe, durante o período da formação da gravidez, e aquilo que sobrou,
cordãozinho que a gente chama de mumificado, de duro e seco, ele não tem mais função. E aí algumas pessoas querem guardar por recordação. Pense que ele é como um tecido, né? É uma parte que foi uma parte viva de um corpo, mas ele é basicamente uma substância, um elemento químico, um açúcar que secou. Então, algumas pessoas guardam o cabelo, o cachinho, outras pessoas guardam o coto umbilical. Você pode guardar ele bem seco, mumificado, como uma recordação do bebê, como pode guardar pedaço de unha, como pode guardar o cabelo, como pode guardar partes de tecido orgânico que secaram e não tem mais função de vitalidade. Mas eu particularmente não recomendo, porque é uma substância, um tecido que participou de processos biológicos, que teve ali contato, muita gente guarda, né? Muita gente guarda o cachinho do cabelo, muita gente guarda o coto, então você até pode guardar, mas ele não vai ter, se ele para você tem um afeto, tem uma importância afetiva, tem uma recordação, algumas pessoas guardam por esses motivos, mas ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de ser. Agora, se você quiser guardar o coto umbilical, ele é uma coisa tá com você, né? É uma decisão sua e isso quem tem que saber são vocês. Mas eu acredito que agora vocês vão conseguir fazer essa decisão de uma forma mais consciente, mais fundamentada. E é isso que o Amaternando quer, aumentar a consciência e ajudar a transformar a experiência de vocês com a alimentação e com o bebê na melhor história que você possa contar no seu futuro. Ok? Aproveita, dá o seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal e fica ligado, porque tem muito assunto bacana vindo por aí. Um beijo grande, até o próximo.